Olá pessoal, vamos aí para mais um vídeo sobre apologética. Nós estamos aí numa série sobre apologética do nosso canal Cristianismo Relevante. Esse vídeo de hoje vai estar baseado nesse livro aqui do Lee Strobel, né, que é Em Defesa da Fé, Fundamentos Inabaláveis do Norman Geisler e também Resposta aos Céticos do Dr. Norman Geisler. Eu gostaria de já começar fazendo uma citação aqui, né, desse livro do Lee Strobel, que diz assim: ou Deus quer abolir o mal e não pode, ou ele pode, mas não quer. Ou ele não pode e não quer. Se ele quer, mas não pode, ele é impotente. Se ele pode e não quer, ele é cruel. Mas se Deus tanto pode quanto quer abolir o mal, como pode haver maldade no mundo? Uma das principais objeções aí dos críticos do cristianismo é como pode haver Deus, né, se existe tanto mal no mundo. Olha o que o C.S. Lewis diz, uma coisa interessante. Ele diz que mais cedo ou mais tarde todos nós vamos ter que lidar com o problema da dor, lidar com o problema do mal, né? Então nós precisamos ter noção de algumas coisas aqui, né, que eu gostaria de falar, de compartilhar, né, com vocês. A primeira coisa que a gente precisa entender é o que é o mal, né? O que é o mal? Vamos pegar a definição aqui do Dr. Norman Geisler, que ele diz aqui nesse livro. O mal é a ausência de coisas e surge quando não há ausência do bem que deveria estar presente. Aí ele cita um exemplo aqui interessante. Afinal, se eu carecer de uma verruga no meu nariz, isso não é mal, porque a verruga não deveria estar no meu nariz. Se alguém, no entanto, não tem capacidade de enxergar, isso é mal. Da mesma forma, se uma pessoa não tiver bondade no coração e o respeito pela vida que deveria existir, é possível que essa pessoa cometa um ato de maldade, como um assassinato, por exemplo. O mal é, na realidade, um parasita que só pode existir no buraco em alguma coisa que deveria ser uniforme. Então essa é a definição que Norman Geisler ele coloca aqui como, né, o que é o mal. Né? Mal é a ausência de coisa, ou seja, a ausência daquilo que é bom, daquilo que deveria estar presente e não está. Então essa é a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente fala da questão do mal. Outra coisa que a gente precisa entender quando a gente fala da questão do mal é da onde vem o mal. Será que foi Deus que criou o mal? Será que foi Deus que criou seres humanos já com tendências a fazer coisas erradas? Mas se Deus fez seres humanos com tendência a fazer coisa errada, isso não faria de Deus o autor do mal? Essa é uma pergunta que nós devemos ter em mente. Mas quando a gente analisa a Bíblia, né, a gente entende que Deus não criou o mal. O que Deus criou foram seres humanos com livre e arbítrio. Né? O que é livre-arbítrio? É a capacidade de escolher sem ser coagido. Então, quando Deus criou os seres humanos, Ele deu aos seres humanos a capacidade de escolher sem ser coagido. O Adão, quando ele estava no jardim, ele tinha, né, a capacidade de escolher entre obedecer ou não. Ele não era forçado nem a obedecer e nem a desobedecer. O ato de desobediência de Adão partiu da sua própria escolha. Ele escolheu desobedecer uma ordem de Deus. E olha que o Norman Geisler ele diz aqui uma coisa interessante. Ele também permitiu a possibilidade do mal. Porque se fôssemos livres, era preciso que não tivéssemos apenas a oportunidade de escolher o bem, mas também a capacidade de escolher o mal. Esse foi o risco que Deus assumiu conscientemente. Isso não o torna responsável pelo mal. Ele criou de fato a liberdade. Nós realizamos atos de liberdade. Ele fez que o mal fosse possível quando criou seres humanos com liberdade. Nós fazemos o mal seja efetivo. A imperfeição surgiu através do abuso da nossa perfeição moral como criaturas livres. Ou seja, não existia como Deus criar seres humanos livres
se eles não tivessem, né, a oportunidade de escolher aquilo que é ruim. O ser humano, se ele não tivesse a oportunidade de escolher apenas aquilo que... Se ele tivesse, na verdade, a oportunidade de escolher só aquilo que é bom, ele seria programado, ele seria um robô. Ele não seria livre de fato. Mas quando Deus criou o ser humano, ele criou tanto com a capacidade de escolher a obediência a Deus, como a desobediência. Agora, outra coisa interessante que a gente tem que tratar sobre essa questão do mal é: por que o mal não pode ser detido? Às vezes as pessoas, né, argumentam: por que Deus não acaba com tanto mal que existe no mundo? Porque para Deus acabar com tanto mal que existe no mundo, Deus teria que eliminar das pessoas a liberdade que elas têm de escolha. Não existe como Deus acabar com todo o mal que há no mundo sem que ele não tolha o livre-arbítrio das pessoas. Aí uma pergunta para nós: será que nós queremos que Deus tire de nós a liberdade de escolha, a liberdade de escolher? Então, o Deus não tira o mal do mundo, porque para ele tirar o mal do mundo, ele tem que remover do ser humano a sua liberdade de escolha. E Deus, removendo do ser humano a sua liberdade de escolha, ele priva o ser humano de um bem maior, que é a capacidade de o amar, né? Porque o amor verdadeiro só pode existir sem ser coagido. Agora as pessoas falam: mas Deus não está fazendo nada em relação ao mal? Olha o que ele diz aqui. Olha o que Deus está fazendo em relação ao mal. Ele nos revelou o que é certo e errado por meio da lei, isso lá em Êxodo 20. Ele nos deu uma consciência, né, que é conhecida como a voz de Deus dentro do ser humano. Ele nos dá Ele nos dá o poder de fazer o que é certo através da sua graça. Ele enviou o seu Filho para derrotar o mal oficialmente na cruz. Por fim, Deus enviará o seu Filho para derrotar de forma efetiva quando ele retornar à Terra. Então, Deus não está inerte em relação ao mal. Olha o tanto de coisa que Deus já fez, né, em relação à questão do mal. Agora, uma pergunta: as pessoas, né, às vezes ficam questionando: mas por que Deus não faz alguma coisa? Mas a pergunta é que nós devemos fazer para nós mesmos: o que nós estamos fazendo para que o mal que há no mundo não se prolifere tanto? Às vezes a gente fica só se perguntando, né? Por que Deus não faz alguma coisa? O que eu posso fazer a fim de amenizar tanto mal que há no mundo? Então, se você gostou deste vídeo, né, não deixe de se inscrever no nosso canal, né, e seguir a nossa série aí sobre apologética, deixar o seu comentário e até o próximo vídeo. Até mais.